Nós estamos diretamente por telefone, recebendo aqui o Marcel Van Hatten, que fala aí sobre a iniciativa dele e do Fábio Osterman, aí, que estão viajando pelo estado inteiro com a caravana de palestras Imagina Depois da Copa. Marcel, sempre um prazer te receber aqui diretamente do confronto. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sonora. É sempre um prazer poder falar contigo e com os ouvintes da rádio. Muito bem, Marcel. Imagina Depois da Copa. É uma adaptação da frase Imagina na Copa. Da onde surgiu a ideia de fazer essa caravana de palestras? A ideia da caravana surgiu justamente da necessidade que nós vemos no Brasil de haver um pensamento de longo prazo, uma visão de longo prazo sobre os nossos problemas. Hoje no Brasil o que nós vemos? Nós vemos dois discursos muito bem moldados, que é o discurso da esquerda radical ou dos black blocs, que é o não vai ter Copa, não é? Em que se fala a prioridade não era essa para o nosso país, nós temos muitas outras prioridades e por esse motivo somos contra a Copa e vamos quebrar tudo, não vamos deixar que ela sequer aconteça. E o outro discurso é o discurso do PT, ou do governo federal, melhor dito, mas o governo é do PT, de que essa Copa é a Copa das Copas. É um evento único que o Brasil tem a honra de sediar e que por isso mesmo precisa ser valorizado, uma vez que o Brasil estaria num patamar diferente de desenvolvimento em relação a décadas passadas. Como cidadão, nós sabemos que nenhum discurso, nem outro satisfazem, porque, afinal de contas, o Brasil ainda tem muitos problemas. Nos últimos meses, sobretudo, a insatisfação cresceu bastante na população. Os protestos de junho de 2013 foram o maior exemplo disso. Mas, por outro lado, o cidadão brasileiro, ao invés de continuar protestando, justamente porque não concorda com os dois discursos organizados que existem na praça, acabou voltando para casa, para o sofá de casa e simplesmente murmura hoje, imagina na Copa. É um discurso que não tem valor político porque não fala no futuro, ou não tem valor político porque o Brasil não inicia com a decisão de que a Copa do Mundo viria para o Brasil e nem termina na Copa. E se nós quisermos ter uma visão de longo prazo sobre os efeitos das políticas hoje adotadas no Brasil, nós precisamos pensar o futuro. E por isso, imagina depois da Copa. Mas eu achei bastante interessante a descrição do evento, não do evento, mas da página da série de eventos do Facebook, que diz: não somos vândalos black bloc, nem marqueteiros do governo, somos brasileiros de senso crítico e visão de longo prazo. É basicamente o resumo aí do que tu colocasse, né? E também acho interessante porque isso que vocês examinam me parece bastante consonante com o que nós temos visto por aí. Quer dizer, por um lado nós temos a crítica destrutiva ao evento e por outro lado o ufanismo exacerbado vendido pelo governo. Não há um meio termo que analise o que pode ser de positivo e aproveitado desta Copa do Mundo, até para a questão de nós não repetirmos os erros. Pelo outro lado, o que há de negativo com a Copa não é necessariamente o fim do mundo, mas também é algo que nós temos que passar a evitar. Queria uma análise tua a respeito do meio termo. Até onde nós podemos aproveitar o que temos visto da Copa do Mundo e até que ponto nós podemos utilizar o que foi de negativo para criarmos uma experiência de gestão de algum modo? A Copa do Mundo, em geral, ela se transformou num bode expiatório da população. A insatisfação já estava latente. Em junho as pessoas foram às ruas e começaram a comparar a situação, por exemplo, da nossa saúde pública, que é lamentável, e dizer: nós queremos hospitais padrão FIFA. Não foi assim? Ou seja, a Copa do Mundo em si, ela tem pouco significado político. É lógico que nós vemos tudo o que aconteceu na Copa do Mundo, obras superfaturadas, recursos públicos sendo investidos quando foi prometido que não haveria investimento de recursos públicos. Tudo isso se viu diretamente relacionado à Copa do Mundo. Agora, nós vemos isso todos os dias em outras áreas do governo, e não só no governo federal, também nos governos municipais, governo estadual, Brasil afora. Então, a Copa do Mundo simbolizou essa falta de trato e falta de
prioridade com os gastos, né, públicos. Quais são comparações que nós podemos fazer? Estocolmo, há poucos meses, decidiu que não sediaria os Jogos Olímpicos de Inverno, porque o seu prefeito disse que nós temos outras prioridades. A nossa prioridade é investir em educação. Nós precisamos tentar entender que valores e que instituições levaram países que hoje são desenvolvidos a enriquecer e estar no estágio de desenvolvimento atual. E é isso que nós nos propomos a debater junto com estudantes universitários. Amanhã estaremos na UX, em Caxias. Estivemos já em várias cidades universitárias do estado, em Passo Fundo, em Pelotas, em Rio Grande, em Dom Pedrito, Porto Alegre também. A gente se propõe a debater um pouco a respeito das instituições e dos valores que permitiram as nações desenvolvidas chegar no estágio que estão e que, infelizmente, muito bem representaram em toda essa confusão ao redor da Copa do Mundo, não são instituições e valores que são respeitados no nosso país. O que nós vimos, eu ia tocar nesse assunto porque eu achei importante, tu falasse sobre quais são as experiências que os países desenvolvidos acabaram procedendo para conseguir chegar no estágio em que hoje eles se encontram, que são instituições sólidas, respeito à lei, liberdade de mercado, tudo isso me parece bastante fácil de ser exemplificado. Mas é muito simbólico que nós observemos, por exemplo, o nível de problemas que a Copa do Mundo trouxe quando nós vamos para o exemplo do regime especial de licitações. Perfeito. Que foi desenvolvido aí para exatamente conseguir, né, dar gás às obras que haviam sido prometidas para a Copa do Mundo e que mesmo assim não ficaram prontas. E é um regime absolutamente aberto para os casos de corrupção que já são bastante comuns sobre o regime comum de licitações, né? Perfeito. E há inúmeros outros exemplos. O brasileiro paga hoje impostos escorchantes. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, certamente entre os países em desenvolvimento, uma das mais nocivas à economia de um país. E mesmo assim, nós vemos que alguns setores são privilegiados, isso no dia a dia, especialmente setores que não necessitariam de apoio governamental com isenções fiscais. E um exemplo que se viu na Copa do Mundo foi essa isenção fiscal à FIFA, que vai garantir a ela que tenha quase R$1 bilhão a mais de lucro, porque não vai precisar pagar certos impostos aqui no Brasil. Ou seja, além do lucro que naturalmente a FIFA vai fazer no Brasil e que já é o maior da história de todos os mundiais, e nós não temos nada contra o lucro, é um evento privado, mas nós temos contra sim, nós temos que debater isso. Por que motivo nós estamos concedendo privilégios a uma entidade como a FIFA no Brasil, quando tantas pessoas querem empreender, querem começar seu negócio e não tem o ambiente necessário para que isso possa acontecer? O exemplo internacional é muito claro. Aqui no Brasil, para se abrir uma empresa, pode se levar até 3, 4 meses. Eu abri uma empresa aqui e abri uma empresa na Holanda. Na Holanda, em meia hora, minha empresa estava aberta, quando eu residia lá, e em 4 dias a documentação estava em casa. Toda a burocracia envolvida aqui no Brasil, ela é hoje inexplicável. E ela acaba fazendo com que o cidadão, o indivíduo, não possa prosperar. Então, esse tipo de debate é necessário para que a gente tente situar o Brasil comparativamente a outros países que chegaram ao nível de desenvolvimento atual. Tu acha que nós vamos passar vergonha na Copa? Eu acho que já estamos passando vergonha na Copa. Não foi há poucos dias a inauguração no aeroporto com infiltração e enfim. Em Manaus, o aeroporto acabou sendo inundado pela chuva, caiu um pouco de chuva e inundou o aeroporto. Pois então, para mim isso é uma vergonha. Para mim isso já é uma vergonha. É pena, porque eu sou brasileiro, tenho orgulho do meu país e não quero ver o nosso país passando vexame internacional. Mas, lamentavelmente, é isso que nós estamos vendo. Eu lembro que Lula disse, quando estava na Copa do Mundo da África do Sul, que estava assistindo lá, que se o Brasil não estivesse preparado para a Copa do Mundo, ele voltaria a nado, né? Bom, a gente vê que não estamos preparados e que a soberba foi tão grande de que se resolveria tudo, que não se preparou, de fato, o país para que pudesse apresentar-se ao mundo em condições minimamente respeitáveis.
Marcel, uma questão que eu quero te colocar é a seguinte: vocês têm passado por diversos dos municípios do interior do Rio Grande do Sul e foi vendido, aqui em Farroupilha também foi vendido, de que haveriam investimentos, de que nós receberíamos seleções, de que haveria trânsito de turistas, de que por isso era necessário qualificar os serviços, a mão de obra, a infraestrutura, haver preparativos para a recepção desta imensa massa de estrangeiros que chegariam ao país. Está certo, em regiões como de São Paulo, Porto Alegre, vão receber turistas. Mas os investimentos, se não se cumpriram exatamente nesses locais onde vão ter os jogos, as capitais do país, não. Nós vemos aí atrasos terríveis nas obras que nem imaginas que vão ser começadas. No interior, então, nem se fala. Eu lhe pergunto o seguinte: qual tem sido a reação, ou qual tem sido a percepção de vocês que estão fazendo as palestras, qual tem sido a percepção de vocês que têm feito as palestras e qual tem sido a reação do público em relação ao que vocês têm colocado? As pessoas foram de fato iludidas por esse sentimento ufanista de a Copa é nossa? Sim. E o impacto é negativo, na verdade, não positivo nas cidades. Estivemos em Passo Fundo e a realidade não é diferente nos outros municípios que passamos. Quando visitamos a imprensa local, o jornalista disse que nada menos que 25% do efetivo policial foi deslocado a Porto Alegre. Ou seja, é um impacto negativo que acaba fazendo com que a população se sinta mais insegura, e esse jornalista me disse, inclusive, que o número de ocorrências policiais aumentou desde que essa decisão foi tomada e os policiais transferidos, ainda que temporariamente, a Porto Alegre. Ontem, deixa eu só te interromper nesse quesito, Marcel. Ontem, aliás, se não me engano, teve uma reunião no Palácio do Planalto, da Alvorada, dos secretários de segurança pública dos estados que vão receber a Copa do Mundo, e eles estão alarmados com a questão da violência. Não tem a menor dúvida, mas, a meu ver, o governo quer preservar as capitais, quer preservar os locais onde estarão sendo realizados os jogos, porque o impacto negativo na mídia internacional de um eventual atentado ou de mesmo incremento na criminalidade, ele será muito maior se acontecer em uma das sedes dos jogos. Então, a prioridade de um governo que vive da publicidade e do marketing é evitar que más notícias circulem internacionalmente. E isso é extremamente danoso para os municípios do interior, para os cidadãos que moram fora das capitais, porque simplesmente a criminalidade vai ser transferida de uma região a outra, né? E quem vai sofrer certamente são os municípios do interior. Eu não acredito que uma reunião no Palácio do Planalto vá resolver esse problema. Até porque os governos têm investido extremamente pouco no federal, então nem se fala na questão da segurança pública. Então não se preparou para isso, nunca foi uma prioridade de fato, inclusive ideologicamente para quem está no poder, e essa é uma discussão mais profunda que poderia fazer. A criminalidade na verdade não é um problema a ser atacado de forma imediata, né? Tem muita gente aí que nos governa que acredita que a criminalidade só vai ser resolvida no longo prazo se houver uma redução, digamos, da desigualdade social. Então primeiro, o bandido é uma vítima da sociedade, então não vamos atacar este problema prioritariamente, vamos atacar outros problemas, e o que é extremamente nefasto para o cidadão de bem, né? E até ofende o cidadão pobre, trabalhador, que ganha o seu sustento e que acaba vendo que o seu direito de propriedade, mesmo o direito à vida, não são respeitados ou resguardados pelo governo. Muito bem. E a reação das pessoas? Quer dizer, elas param e dizem, realmente aqui era para ter vindo tal e tal obra, não veio. A reação é de descrédito nas instituições, descrédito nos políticos em geral. A gente sente muito isso nas nossas palestras. Nós tentamos e temos obtido algum sucesso realmente em engajar, em fazer com que a juventude, esses estudantes que estão participando desses eventos, percebam que nós precisamos também nos autoacusar um pouco, nós precisamos reconhecer que não somos apenas pessoas que precisam
precisam apontar para soluções, mas que somos, de certa forma, parte do problema. Ninguém se elege, ninguém chega a ser presidente da República sem passar pelo voto popular. Mas, por outro lado, essa omissão ela se dá não na falta do voto num bom candidato a presidente, mas muitas vezes na participação como seres políticos que somos nos níveis mais locais. Nos falta bons candidatos a presidente de associação de bairro, a vereador, nos falta bons candidatos no Brasil a presidente de diretório acadêmico. Então, é necessário esse envolvimento local, porque ninguém chega a ser presidente da República sem começar de baixo. E se percebe que a nossa juventude está muito desiludida com a política, isso é nefasto, isso é ruim para a democracia, mas o debate que nós estamos propondo visa justamente trazê-los de volta à consciência de que não há política sem participação efetiva. E assim se pode superar esse sentimento de descrédito em relação também à Copa do Mundo, mas a tantas outras coisas que acontecem na política nacional, estadual e certamente também a nível municipal. Tu falaste sobre participação, tem tido adesão do público? Quer dizer, vocês têm falado para plateias interessadas e mais plateias cheias? Em geral, auditórios e salas de aula lotados, o que tem significado para o projeto já um sinal de sucesso tremendo. A gente está impressionado. Não posso deixar de mencionar, até porque a grande responsabilidade por todo esse sucesso recai sobre os estudantes pela liberdade. Recomendo fortemente que quem não conhece ainda essa iniciativa acesse o site do grupo. São estudantes que estão localizados em diferentes que criam núcleos, em diferentes municípios do estado, dentro das suas universidades, que se propõem a discutir justamente esses valores que são necessários para que uma nação chegue a se desenvolver. Direito de propriedade, democracia representativa, transparência, eficiência, uma visão de longo prazo de todo o processo político, econômico e social, valorização do livre mercado e por aí afora. Justamente o envolvimento desses estudantes, que em geral são apartidários, mas não apolíticos, esse envolvimento tem permitido que nós tivéssemos vários momentos de plateia cheia. E vamos ver também, estamos na expectativa do evento da UX, mas imaginamos que lá também nós tenhamos uma boa plateia, um bom público, e é aberto ao público o evento, todos estão convidados. Como é que funciona amanhã, Marcel? Eu gostaria que tu divulgasse especificamente o evento de amanhã. Que horas? Como é que é um painel? Divulgue aí o evento de amanhã, se tem que pagar alguma coisa, onde vai ser. Tá, em primeiro lugar quero já informar a todos os ouvintes que nosso interlocutor, Guilherme Macalossi, será o mediador do debate. A gente agradece muito por teres aceitado o convite, Guilherme. E o evento iniciará às 8 da noite, no mini auditório do Bloco J da UX. Então, sexta-feira, 6 de junho, 20 horas, mini auditório Bloco J. É um evento com entrada franca e aberto ao público. Os estudantes que participarem vão receber também um certificado de horas complementares que pode ser utilizado também para a sua graduação. Maravilha, Marcel. Vai ser um prazer me juntar a vocês amanhã, moderando esse debate que eu considero muito, 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 muito importante, até para entendimento das pessoas a respeito do que está se passando no país e o que se passou no país para que nós chegássemos nesse ponto onde nós temos que discutir a questão do gasto público com a Copa do Mundo, as consequências institucionais de tu mudar legislações especificamente para um evento privado, enfim, esse conjunto de situações aí que tanto nos afetam. Eu queria te agradecer a participação aqui no Confronto novamente e te deixar com a última palavra. Obrigado. Eu agradeço muito mais uma vez, Guilherme, pela oportunidade. O evento é uma realização dos Institutos Liberdade e Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Instituto Liberdade aqui do Rio Grande do Sul, parceria com os estudantes pela Liberdade de Caxias especificamente, esse evento de sexta, mas também do Rio Grande do Sul em geral. E eu convido realmente a todos que se façam presentes, e se não pelo tema do evento, certamente pelo nosso querido moderador Guilherme Macalossi, que estará lá conosco. Fico muito contente mesmo com o aceite ao convite, Guilherme. O que conta mesmo são os painelistas.
parabéns a ti e ao Fábio Ostman por esse trabalho aí de passar pelo estado inteiro, pelo menos boa parte do estado, aí, porque é um trabalho muito árduo, que necessita de tu despender muito tempo particular teu para esse trabalho de conscientização. Então, meus parabéns mesmo. É realmente uma iniciativa que merece o nosso aplauso e o nosso respeito. Legal, muito obrigado. Nós partimos ontem de Rio Grande à meia-noite, cheguei 6 da manhã em Dois Irmãos, e às 9 horas a gente tinha que estar de novo. Estendi um pouco o meu sono até às 9 horas, dormi 3 horas, mas para poder tocar o evento de Caxias e poder organizar direitinho. E nós continuaremos a repercutir essa palestra na próxima semana aqui no Confronto. Vou pegar mais algumas palavras, tanto com o Marcel quanto com o Fábio Ostman, amanhã lá na UX em Caxias do Sul. Obrigado, Marcel, um abraço. Muito obrigado, um abraço aos ouvintes. Muito bem, este foi o Marcel Van Hatten, que falou diretamente aqui para o Confronto sobre esta série, o ciclo de palestras Imagina Depois da Copa, que vai chegar amanhã em Caxias do Sul. Então eu convido todos os ouvintes aqui da Rádio Sonora FM, para quem puder, evidentemente, se fazer presente lá, vá, porque é um evento absolutamente importante. O Marcel e o Fábio têm conhecimento de sobra na área e vão falar a respeito dessas questões que são absolutamente importantes. O Adriano Niquete manda comentário aqui dizendo parabéns pelo programa e muito bom ouvir novamente o amigo Marcel Van Hatten. Tenho acompanhado a sua caminhada por todo o estado, transmitindo uma mensagem de protagonismo da juventude de forma efetiva. Isso serve como exemplo para todos, inclusive para mim. O Marlon Adame também parabeniza pela transmissão do programa, tanto pelo editorial quanto pelas palavras aí do Marcel aí que participou agora há pouco. Eu recomendo também que vocês acessem o site www.betomous.com, onde o professor Marlon Adame, que também participa aqui no Confronto, faz análises aí referentes à política nacional brasileira, sempre lá diretamente de Brasília, onde ele reside, mas certamente vamos ouvi-lo aqui no programa em uma outra oportunidade. E também deixar aqui, já que o Marcel comentou, o site do Estudantes pela Liberdade, que é uma iniciativa importante de se acompanhar, é epl.org.br. epl.org.br é o Estudantes pela Liberdade, que tem se espalhado pelo Brasil e feito diversos eventos que são absolutamente importantes no quesito da liberdade individual, direito de propriedade e livre iniciativa.